Obrigado por mais um dia, Pai, podermos estar aqui reunidos, Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor Jesus. Usa Teu Filho, Pai, toma nas Tuas mãos agora nessa manhã, Senhor Jesus, e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, quero colocar um vidinho que vai ilustrar bem. Ele vai ilustrar bem o porquê estudar a hermenêutica. Hermenêutica é bom. Tem um pastor abençoado, ele teve uma visão que hoje nas assembleias está meio assumida. O culto de ensino, o ensino de verdade, que normalmente os pastores hoje estão querendo pregar, né? Uhum. Mas... Não tem hermenêutica. Jesus. Um pequeno vídeo. 3 minutos e alguma coisa? Estou desacostumado a mexer com No dedo? no dedo. Mas tem mouse não, mano? Tem, mas aqui não cabe, não entrar. Não tem sustentabilidade. Ah, tá. O rapaz que quer uma namorada encontrou o versículo que ele queria. Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Seu desejo daquela Consegue achar? bonita. Vai. Aqui a promessa. Toma posse da bênção, irmão. Toma posse. Quanta polícia. Quanta ignorância. Eu preciso de uma casa, de um carro novo. Tá aqui, ó. Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tá aqui. A casa aqui, ó. O carro novo aqui. Tá tudo aqui. É só se deleitar nele e os desejos do seu coração serão satisfeitos. Será que é isso mesmo? Fazer Será impagável. que esse texto ensina isso? Tem nada a ver. Nada a ver com namorada. Nada a ver com carro novo. Nada a ver com emprego. Nada a ver com isso. Se você olhar um pedacinho do salmo, só um pedacinho. Olha aqui, ó. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora dá para entender legal. Qual é o desejo do coração que ele fala aqui? É o desejo de ver o fim da injustiça. É disso que esse salmo fala. O salmista olha ao seu redor e ele vê o ímpio prosperando. E como ele se sente? Indignado. O que o coração dele quer? O que ele quer? Justiça. Senhor, olha só. Os ímpios estão prosperando. Os ímpios não passam. Eles crescem. O salmo continua falando sobre os ímpios prosperando. Senhor, até quando isso vai acontecer? Então o salmo fala, calma. Não se deleite naquilo que você vê. O que você vê não vai trazer deleite nenhum para você. Deleite-se em Deus, porque um dia Ele vai fazer justiça. Um dia, esse desejo do seu coração será suprido. É isso que o texto fala. Maravilha, dá para ter uma ideia, né? De namorada, desculpa estragar sua esperança. Nós vivemos num tempo hoje trabalhoso. Nossos púlpitos estão sendo usados como trampolim para entregar aquilo que o povo quer ouvir do coração. É verdade. As pessoas pegam versículos isolados, textos isolados e aplica, Ali corre um arzinho, vai, né? né, como se fosse uma verdade absoluta. Nunca antes na história da igreja vivemos tempos onde a interpretação bíblica se faz tão necessária para realmente passar aquilo que a Bíblia quer dizer, realmente aquilo que Deus quer dizer, aquilo que a palavra fala de verdade.
Uma certa vez uma irmã pregando, ou dando uma saudação, não lembro bem, mas ela é bem conhecida dos irmãos, por isso não vamos citar o nome dela. Mas ela abriu na igreja e disse assim, capítulo de Jó: quem dera se Deus desse o desejo do meu coração. E mandou bala, e Deus vai abençoar, vai fazer o desejo do coração, e falou tudo que tinha que falar, que até uma lágrima caiu. Foi bonito, porque nossa carne se alimenta. Falou que Deus está dando promessa na igreja, a igreja vai pro chão. Agora, uma palavra de repreensão, a igreja sobe. E a hora que pega esse texto de Jó, onde fala assim, que ele pede a morte, e quem dera Deus desse o desejo do coração dele, que era morrer. Aí a hora que eu li o contexto, eu falei, não quero isso daí não. Né? Então devemos tomar muito cuidado com a interpretação e a primeira mensagem que a Bíblia quer dizer. A Bíblia, ela tem uma única mensagem, a mensagem que Deus quer dizer. Tem várias aplicações, podemos aplicá-la quase a nosso bel prazer. Porém, não podemos fugir ao seu significado. O que a Bíblia quis dizer para nós. Hermenêutica bíblica, hermenêutica aos princípios de interpretação de texto. É um fundamento muito importante em português. Por isso nós estamos fazendo uso da PEB, Pequena Enciclopédia Bíblica. Ela é antes do advento da internet, a melhor ferramenta que o teólogo tinha, que é um baita de um dicionário bíblico, uma mini enciclopédia. Orlando Boyer, o mesmo escritor dos Heróis da Fé, aqueles que já tiveram o prazer de ler. Para quê? Para entender as palavras e o que elas querem dizer. Não podemos pegar um texto bíblico e apresentar só com a visão de hoje. Até porque a Bíblia não foi escrita para nós, primeiramente. Ela teve um interlocutor original. Teve uma pessoa que ouviu quando o profeta proferiu a mensagem, quando o apóstolo ensinou a mensagem. Isso nós vamos ter um princípio para aprender os pontos de interpretação da Bíblia. Como interpretar um texto, como entender um texto, como descobrir o que esse texto quer dizer. Que para nós é muito importante e para a Igreja do Senhor Jesus nesse momento é essencial, principalmente com esses movimentos neopentecostais que estão surgindo hoje. Como interpretar a Bíblia? Para alguns, essa pequena 2.000 e poucas páginas, esse pequeno livro, tem livros muito maiores hoje, com seus 1.189 capítulos distribuídos em 66 livros, e nós já aprendemos que 39 está no Antigo e 27 está no Novo, com seus cerca de 30.000 versículos, se torna um bicho de 7 cabeças. As pessoas leem e não conseguem extrair a verdadeira mensagem que está aqui. Sucateia ela, coloca ela de lado, esconde ela, porque não entende a sua mensagem. Outros já são tão sabichões que conseguem achar significados profundos, escondidos, maravilhosos. Como o texto que eu mostrei, a foto que eu mostrei para os irmãos semana passada, do exegese, quando a Bíblia se cala, sobra criatividade para o pregador, né? E Deus me deu uma revelação. Revelação está aqui, não precisamos de outra revelação. Se entendermos essa revelação e aplicar essa revelação, nós não precisamos de outra. Até porque uma revelação é meio perigosa. Que a Bíblia, as pessoas tomam por si uma autoridade tão grande e acabam falando uma besteira enorme. Como interpretar a Bíblia? Como eu posso fazer ela ser um manual para mim satisfatório, um manual para mim confiável e que eu possa ter a certeza de que eu estou aplicando a maneira certa? Principalmente pregadores, quando vamos em igrejas mais esclarecidas, muitas vezes há medo, porque o povo conhece. Talvez você teve uma revelação, você vai falar, ixi, será que é certo? Será que eu vou ser questionado? Será que eu vou encontrar problema? Isso é um temor de Deus, isso é muito importante. Hermenêutica, noções básicas para interpretação dos textos da Bíblia. A Bíblia foi dividida em versículos e capítulos, capítulos e versículos, praticamente recentemente. Eu passei na cronologia para os irmãos quando estudamos bibliologia e não consigo lembrar as datas, mas é para cima de 1200 que ela foi separada em capítulos e versículos. A Bíblia era rolo, era textos inteiros, e esses textos inteiros falavam a mesma coisa.
Era um conjunto de revelações tida pelo autor, principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento já tinha as folhas, já tinha os pergaminhos, mas era um texto completo. E nesse texto o autor costumava falar a mesma coisa. Por isso a importância de ler o texto inteiro antes de expressar um versículo. Porque pegar um versículo isolado, como se fosse uma ilha rodeada por mar, muitas vezes nós não conseguimos extrair a verdadeira noção do que ele está dizendo. Um versículo fora do contexto dá vontade de morrer de Jó como uma coisa boa. Quem dera Deus desse o desejo no meu coração. Qual que é o objetivo da hermenêutica? O objetivo de quem interpreta a Bíblia é fazer a aplicação prática de cada passagem da sua vida. Quando você consegue extrair dela a verdade, você consegue fazer uma aplicação para o momento, para a sua vida. E para a vida da igreja, para as pessoas que irão ouvir você discorrer sobre as Escrituras. Você consegue extrair dela a verdadeira mensagem, e a mensagem bíblica ela é transpassante, ela chega, ela aborda assim uma magnitude muito grande, ela é muito abrangente, profunda, viva, eficaz. E quando você consegue achar esse objetivo, o que a Bíblia fala, você consegue transmitir para todos. A Bíblia serve para todos. Porém, sempre numa visão. A Bíblia tem uma visão. Agora, várias aplicações. O significado é obtido através da interpretação. O texto só tem um significado que Deus, através do escritor, quis revelar. A Bíblia só tem um significado. O autor, quando ele escreveu, quando ele proferiu, quando ele falou, ele tinha uma visão. Ele conhecia o povo, ele tinha uma mensagem para o povo e entregava essa mensagem segundo a necessidade daquele povo naquele dado momento. Nós estudamos a história e geografia para entender que o contexto da Bíblia está inserido no momento histórico e geográfico. Para nós é muito importante lembrar, quando cada livro surge, quando cada autor desfila nas escrituras, que ele viveu num tempo, que ele viveu num espaço geográfico, com uma bagagem cultural, com um tipo de linguagem, com um tipo de palavras, com um problema a ser aplicado na hora, com algo para ser corrigido ou algo ser elogiado. E essa mensagem só tem um significado para aquele momento. Porém, a significância, as aplicações, podemos fazer do texto a forma prática, podemos transmitir a palavra literal em palavra prática para guiar nossas vidas. E esse é o grande desafio da hermenêutica. Tirar a mensagem original, derivar para o nosso momento, derivar para nossas vidas, nossas realidades. Sempre achando o primeiro significado para depois achar significância. Sempre achando a mensagem original para derivar a revelação. Conseguiram entender? Isso é muito importante. Esse é o objetivo da hermenêutica para nós. Entender a mensagem original e transmitir essa mensagem para nossas vidas no momento, sem perder a essência. O que é para falar de pecado não é para falar de bênção. E vice-versa. Porque hoje o povo consegue aplicar para abençoar qualquer coisa. Qualquer coisa que Deus dando, chave caindo e assim por diante. Agora, o que é hermenêutica? Sua etimologia. A etimologia é a raiz da palavra, o original da palavra. Hermenêutica é uma palavra que vem do grego. Significa explicar, traduzir ou explicar, traduzir ou explicar. Traduzir ou explicar. Dupliquei aqui no slide. Já estava cansado quando eu fiz. Mas o que significa? Eu traduzi aquilo que o autor quer dizer. Hermenêutica era usado em conjunto na Grécia Antiga com a retórica. A hermenêutica ele preparava normalmente para contexto jurídico. O advogado, o paracleto, preparava o que ele iria falar para defender seu cliente. Estudava a lei, a brecha, tudo que ele podia fazer e aplicava com a homilética, que nós vamos ter uma pequena noção mais para frente. Pode ser definida como a arte, pois, de tentar descobrir o que o texto significa para o autor. Hermenêutica bíblica. O que esse texto significou na vida do autor. O que ele quis dizer. O que ele foi orientado por Deus para mostrar para o povo. Isso que nós tentamos descobrir com a hermenêutica. Aplicações, noções de interpretação, inclusive de texto em português,
para entender e extrair o que as palavras querem dizer. O que esses símbolos pictográficos que para nós são traduzidos em nossa mente como palavras, ele realmente quis dizer. Pode ser definida como uma ciência porque é um conhecimento, pois utiliza de formas técnicas de interpretação. O que é ciência? Algo que eu posso teorizar e experimentar. Teorizar é fazer um estudo, uma teoria, explicar, mas eu posso aplicar, posso experimentar, posso fazer uma empírica do assunto. E a hermenêutica ela pode ser tanto teorizada como experimentada e apresentada. Conseguiram entender essa parte? Conseguiu, Anderson? Maravilha, vamos para frente. Agora, por que estudar hermenêutica? Porque nós vivemos no ano de 2016, no Brasil. Nesse tempo já foi cultura, já voltou cultura, já foi cultura de novo, já veio cultura nova. Estamos num contexto geográfico, cronológico, com uma cultura ocidental totalmente diferente, com uma raiz linguística totalmente diferente do grego e do hebraico, e com uma literatura em outro momento. O que isso significa falar? Que nós estamos muito longe do autor que escreveu essa mensagem. Das palavras que ele escreveu, do significado das palavras, da cultura da época. Como que vamos interpretar um texto se estamos tão longe do original, tão longe do autor, tão longe do momento cultural, do momento histórico que foi dita a palavra, que foi escrita a palavra? As palavras que eles usaram hoje têm outras aplicações. As figuras de linguagem que eles usaram têm outras aplicações. Um exemplo, Apocalipse, o povo pinta e faz uma miséria com esses textos, criam teorias, criam explicações totalmente mirabolantes. Por quê? Porque não olham um contexto do que foi escrito. Não tem o carinho, não tem a dedicação de ver o que o autor, o que João quis dizer para a época. Quando um antigo irmão do princípio da igreja pegava Apocalipse, ele entendia as figuras de linguagem. Quando diz chifre fala poder, quando diz terra diz Israel, muitas águas diz o povo, monte significa trono, e assim por diante. Eles entendiam, eles extraíam. Como nós, figuras de linguagem, nós traduzimos para coisa literal. Quando eu falo uma barbada, você entende o que eu estou falando, é muito fácil. E ele entendia essa figura de linguagem. Ele entendia o que isso quis dizer. Então, para ele, Apocalipse não era nada mirabolante, cheio de visões tremendas, não. Era algo que ele conseguia traduzir por concreto. Algo que ele conseguia traduzir da figura de linguagem, porque sem esse recurso não ia conseguir transmitir a palavra, só que a figura de linguagem era automaticamente traduzido como coisas reais, como sentido literal. Conseguiram entender? Tacando para frente, isso aqui é uma dica minha particular. A melhor forma de interpretar a Bíblia é à luz da própria Bíblia. A Bíblia é um elo, é uma cadeia. Como nós estudamos o cânon, ela foi formada, principalmente o Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma bagagem hebraica, uma bagagem dos judeus. Nós trouxemos para a igreja. Mas quando os irmãos fecharam o Novo Testamento, o que eles levaram em conta? Principalmente a mensagem. Se a mensagem condiz com a mensagem. Se tem alguma ponta solta, se tem algo que não combina, uma doutrina fora, uma doutrina que não combina com as outras doutrinas. Ou se tudo a Bíblia fala a mesma língua. Esse foi um dos principais critérios, juntamente com o autor, com a data que foi escrita, com a autoridade, com a tradição da igreja, mas o elo das escrituras, a harmonia das escrituras. Isso foi muito importante. Para quê? Porque a luz da Bíblia revela a luz da Bíblia. Quando eu tenho dificuldade em um texto, uma Bíblia com explicações, com cadeia temática, ele vai te levar para outro versículo. E esse outro versículo vai te iluminar aquilo que você quis dizer, aquilo que você está lendo. A Bíblia, ela é suficiente para explicar a Bíblia. Não precisaríamos de nenhum artefato, de nenhum artifício, de nada. A Bíblia explica a Bíblia. Por que existe a teologia, a hermenêutica ou outras ferramentas?
Porque nós, na nossa debilidade, na nossa fraqueza, não conseguimos entender ela.